Câmara aprovou o projeto que atualiza de 48 milhões para 72 milhões de reais a receita bruta total das empresas que quiserem optar pelo lucro presumido. Um regime simplificado de tributação que desburocratiza a arrecadação das médias empresas. Como o teto de faturamento estava congelado há uma década, as empresas vinham sendo retiradas do sistema de arrecadação e tendo um aumento médio de 8% nos seus custos. O projeto agora vai ser apreciado pelo Senado e, se for aprovado, vai à sanção. O deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, vem acompanhando este assunto. Ele está aqui com a gente. Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, para a economia como um todo, qual é a importância da aprovação desse projeto e da sua conversão em lei? Vamos explicar. É muito importante porque 15% das empresas no Brasil, das contribuintes do imposto de renda, estão inseridas dentro do lucro presumido. Para quem nos assiste, um pequeno estabelecimento, um bar, ele pode ser contribuinte como microempresa. Então, ele tem uma faixa especial. A segunda alternativa que nós temos de imposto de renda é o lucro presumido, que é uma faixa que era 48 milhões de reais de faturamento bruto. Anual. Isso estava anual e estava congelado há 11 anos. E a terceira faixa é a corriqueira, é a normal, que é pelo lucro real. São aquelas empresas das médias, grandes, multinacionais e tal, que pegam o faturamento, fazem o balanço, descontam a sua despesa e, em cima do lucro, elas pagam lá 35%, enfim, e fazem as deduções adequadas e recolhem o seu imposto de renda. Os agricultores têm um outro regime diferenciado, onde eles deduzem todos os investimentos do ano. O produtor rural, ele tem uma alíquota diferente e deduz todo o trator, a compra, o maquinário, e aí ele tem um imposto de renda diferenciado. Mas, especificamente, o lucro presumido é uma faixa muito grande, são 1 milhão de empresas que, há 11 anos, mantinham o patamar dela de 48 milhões. Ora, neste período, nós tivemos 76% de inflação. E algumas dessas empresas, elas simplesmente, quem estava lá 5, 8 anos atrás, faturava 48 milhões de reais, por exemplo, a mercadoria foi subindo de valor, ela hoje fatura 50 ou 60, ela estava fora e entrava para o lucro real, que era no mesmo comparativa das grandes empresas. Isso vem causando um prejuízo muito grande para as médias empresas, né? E que são geradoras do grande contingente de empregos porque essa taxa fiscal estava comendo esse lucro. Estava comendo. Muitos deles que poderiam estar em faixas especiais de lucro presumido estavam pagando o seu imposto de renda dentro da vala comum das grandes empresas. E nós vínhamos acompanhando isso, vamos observando isso, fizemos algumas incursões e agora, nesta medida provisória 582, tivemos o privilégio de ter também o relator, uma pessoa que tem... o relator foi o deputado Marcelo Castro. Do Piauí. Do PMDB. PMDB do Piauí. Do Piauí. E o relator revisor, um homem do Senado que entende tudo da área de finanças e tributação, que é o senador Dornelles. Quando ele viu a nossa emenda, de pronto, ele ligou no meu gabinete e disse: deputado, o senhor apresentou uma emenda que vem a calhar, que é uma demanda muito grande das médias empresas no Brasil. Você já pode contar, estou conversando com nossos pares aqui, a sua emenda vai ser aprovada e, de fato, hoje, então, em plenário, ela já está no PL que... Agora, legisla isso. Voltando ao mérito, deputado, qual o impacto disso para o conjunto da economia? Do ponto de vista, por exemplo, da renúncia que o governo naturalmente vai fazer de arrecadação. Na verdade... Esses 8% aqui, o governo vai deixar de
o governo, o impacto fiscal disso dá hoje em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais ano. Mas, na verdade, não é uma perda que ele tem. Eu diria assim que era uma usurpação que a Receita vinha fazendo em cima de um contingente de empresas que era justo, que deveriam estar enquadrados num outro regime fiscal, tributário, e que vinham pagando o imposto acima do normal que deveria ser. Até porque elas não são culpadas pela carga inflacionária. Só para ao ter longo uma desses ideia, 11 anos, 10, 11 anos. Né? Só para que a gente tenha uma ideia, o limite do enquadramento do Simples foi majorado, agora no ano passado. Ele teve um reajuste, digamos Exatamente. assim. O BNDES, por exemplo, que vinha atribuindo para pequenas empresas, usava um limite que era 60 milhões, se não me engano, ele também majorou o teto para enquadrar empresas até 90 milhões. Somente a Receita Federal que não fazia a majoração do teto de enquadramento para o lucro presumido. Então, eu estou absolutamente convencido de que um trabalho parlamentar dentro da área que nós sempre atuamos, que é finanças e tributação, que vai privilegiar 1 milhão de empresas no Brasil. Se a gente pegar que essa empresa tenha milhares e milhares de empregos, vão ser muita gente beneficiada com essa atitude, e esperamos agora que o Senado referende a nossa decisão aqui na Câmara, e também vamos trabalhar para que a presidenta Dilma não vete o artigo, que é o artigo 20 dessa lei de conversão. Agora, do ponto de vista da tranquilidade dessas empresas, como é que esse projeto, na forma como ele foi aprovado aqui na Câmara, ele impacta? Elas vão ficar muito mais sossegadas, digamos assim. Um outro fator importante é que para trabalhar e produzir. Quiçá um dia a gente tenha um modelo tributário no Brasil de receita muito mais amplo dentro do regime de lucro presumido, porque este é um modelo que é automático. Hoje, com a situação eletrônica, onde a Receita enxerga automaticamente qual é o faturamento daquela empresa, então a empresa A faturou, agora no regime novo, digamos, 60 milhões, ela está numa faixa onde o lucro é de 20%, pega o valor do faturamento, vezes 20, vezes a faixa de conversão em imposto de renda, ela é só checar para ver se está dentro, não precisa de fiscalização. Libera na hora. Pode não liberar. Precisa, são empresas que não dão trabalho para a Receita, não precisam ser auditadas, não precisam ser fiscalizadas, porque é automático dentro da Receita o faturamento, o regime, o enquadramento, e pronto, a Receita sabe quanto que ela tem que pagar de imposto de renda. Então, agora, deputado, em vez de trabalhar no input, digamos assim, como foi agora, quer dizer, houve a necessidade da apresentação de um projeto para definir esse novo teto, etc, etc. Não seria mais fácil se criar um gatilho, um mecanismo automático de recomposição dessas... Na verdade, é evidente que a Receita sempre trabalha... Evitar uma legislação a cada... É lamentável a atitude do governo que, por exemplo, o último reajuste das faixas foi em dezembro de 2002, valendo para o imposto de renda, a declaração de imposto de renda das empresas em 2003. Então, 2002 para 2003. Assim tem sido com o teto do imposto de renda na fonte, assim tem sido penalizadas as empresas do enquadramento de micro, assim tem sido penalizadas as empresas que precisam lutar para estarem enquadradas na faixa de financiamento do BNDES. É preciso, sim, criar, inclusive, uma legislação para que todas essas faixas tenham anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos, uma majoração automática, e as empresas não fiquem penduradas, como é o caso dessas médias empresas que durante 11 anos viram congelados o seu teto de múltiplo para fins de imposto de renda no lucro presumido. E penduradas
nesse puxa-estica de 10 em 10 anos para recompor essa situação. É importante ficar atento para que distorções dessa natureza não ocorram mais. Mas, enfim, cumprimos o nosso papel e eu tenho certeza que este 1 milhão de empresas que agora está numa outra faixa terão um grande benefício. Isso tudo acaba revertendo em benefício da nossa economia. Deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O senador Dornelles deve ser o relator no Senado? É muito provável que... Não, na verdade é assim, com o novo mecanismo das medidas provisórias, a comissão mista já determina e ela agora vai ao plenário do Senado apenas para homologação dentro das regras, né, ou supressão, né, ou aprovação. Muito obrigado pela sua participação. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu estou na TV Câmara, o canal da cidadania, e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara.